Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno insuportável aqui, um ataque atrás do outro, baixo nível atrás do outro, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Eu tinha programado fazer 2 vídeos para hoje, mas só vai dar tempo de fazer um, tá? Porque eu estou vivendo um inferno aqui, estou num esgotamento violento por conta dessa situação absurda e todo dia um problema, uma bizarrice, um baixo nível, ofensa, ataques gratuitos. E enfim, então tem dia que realmente não dá. Então eu programei fazer 2 vídeos, esse, né, para falar do golpe, da tentativa de golpe lá na Coreia do Sul, e o outro para falar sobre essa coisa da diminuição da pobreza no Brasil, que atingiu o menor nível da história, e ao mesmo tempo o mercado financeiro reclamando e tudo mais. Vou deixar esse para fazer esse aí né, da questão da diminuição da pobreza e tal, e do mercado financeiro para amanhã. E ficamos hoje com esse aqui do golpe da Coreia do Sul, tá? Que eu vou trazer também aqui mais 4 tentativas de golpe que aconteceram esse ano, todas todas da direita e pelo mundo afora, tá? Então o título do vídeo desse vídeo de hoje agora é esse aí, tá? Mais um golpe da direita, dessa vez na Coreia do Sul. Relembre outros 4 todos em 2024, beleza? Então antes, pessoal, eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá? Que saiu tem um mês aí mais ou menos. E se você levando o romance, você leva também 2 marcadores, tá aqui, ó, tá? E enfim, e aí você pode curtir o livro aí com os marcadores. E anuncio também o meu livro de poemas, está comigo há um ano aqui, enfim, né? E eu não consigo vender. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? E você adquirindo só o livro de poemas, só o romance ou os 2, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? E os livros vão autografados. Então, pessoal, só rapidamente, como um dos focos aqui dos vídeos do canal são os livros, tá? Eu deixo apenas 3 dicas aqui para quem tem intenção aí de entender essa lógica aí dos golpes e, enfim, essa praxis, digamos, da direita, que é, enfim, dar golpe o tempo todo e tudo mais. Já aconteceram também pelo mundo, né? Golpes de esquerda e tal, mas os golpes de direita são muito mais frequentes. E na América do Sul, na América Latina, então, são assim, quase que o tempo todo, né? Eu fiz vídeo aqui falando sobre outros golpes que aconteceram esse ano, vou falar um pouquinho sobre eles, tá? E se a gente estuda a história, né, da América Latina, do século XX, especialmente para cá, é golpe atrás de golpe, tá? E um dos livros bacanas é esse aqui, que é organizado pelo Oswaldo Munteal, Jaqueline Ventapani e Adriano de Freixo. O Brasil de João Goulart, um projeto de nação, tá? Tem textos aqui de várias figuras bacanas aí. E aí, nesse livro aqui, você tem uma noção do projeto que o João Goulart tinha, que foi atacado pelo golpe militar de 64 aqui no Brasil, tá? Pela direita, né? Obviamente. Esse livro aqui, do Emir Sader, tá? Cuba, Chile, Nicarágua, Socialismo na América Latina. Você também entra em contato aí com os golpes que aconteceram em Cuba, a tentativa de golpe, e aí depois enfim, a Revolução Cubana, e na Nicarágua também, que é uma das coisas mais bizarras que aconteceu, inclusive gerou até condenação dos Estados Unidos, nos mecanismos internacionais e tudo mais, e no Chile também, que foi, enfim, talvez aí a situação mais violenta que aconteceu aqui na América do Sul. Mataram o presidente, né, dentro do Palácio do Governo e tal, foi o Allende, e depois o Pinochet, enfim, né, foi, enfim, empossado ali, né, ditador e tal, e foi enfim, a lambança que foi, a violência que foi. Então tá aqui também esse livro do Emir Sader, é legal para pensar essa questão aí, tá? E por último, esse livro aqui, Soberania e Autodeterminação, a luta na ONU, discursos históricos do Che Guevara, do Salvador Allende, que foi assassinado lá no Chile, né? Do Hugo Chávez da Venezuela e do Yasser Arafat, Prêmio Nobel da Paz, também presidente da Palestina, né? E a gente está vendo também lá o massacre da Palestina lá pelos israelenses e tal, pelos judeus. E é interessante também entrar em contato com isso aí, tá? Para poder entender, né? Porque no fundo, a maioria esmagadora desses golpes de direita, a maioria esmagadora, salvo um ou outro que talvez tenha alguma, de repente, motivação religiosa, mas a maioria esmagadora é interesse econômico, interesse financeiro, né? É rico querendo manter posto de privilégio, posição de poder e etc e tal, tá? Bom, então vamos lá, né? Na Coreia do Sul, né, surpreendentemente, a Coreia do Sul, inclusive, é um país que tem aí
protagonizado uma série de prêmios ligados à cultura, né? Ganhou o Oscar, né, com Parasita, ganhou agora o Prêmio Nobel de Literatura com a Han Kang, falei aqui também disso, né, aqui no canal. E, enfim, mas tem essa história violenta lá também, de ditadura, de conflito com a Coreia do Norte e tudo mais. E aí rolou essa tentativa de golpe lá, tá? Então o Mídia Ninja publica o seguinte aqui, né? Urgente, Coreia do Sul declara lei marcial. E a gente vai falar um pouquinho também aqui das semelhanças e diferenças desse golpe brasileiro, né, que o Bolsonaro tentou dar aqui, tá? Então, Coreia do Sul declara lei marcial, fecha parlamento e oposição denuncia golpe. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou nesta terça-feira lei marcial no país, em um discurso não anunciado, transmitido ao vivo pela emissora YTN. Atividades políticas e liberdades civis estão banidas. Isso naquele momento, tá? Já foi revogado, certo? Então, atividades políticas e liberdades civis estão banidas e militares tomaram as ruas de Seul e invadiram a Assembleia Nacional. Vocês desculpem que eu estou um pouco rouco aqui, então a voz está um pouco embargada aqui, está um pouco complicado. Bom, Yoon disse que não teve escolha a não ser recorrer à medida para salvaguardar a ordem livre e constitucional da Coreia do Sul, afirmando que os partidos de oposição têm usado o processo parlamentar para lançar o país em uma crise. E aí ele disse o seguinte aqui, abre aspas, né? Declaro a lei marcial para proteger a livre República da Coreia da ameaça das forças comunistas norte-coreanas, para erradicar as desprezíveis forças antiestatais pró-norte-coreanas que estão saqueando a liberdade e a felicidade de nosso povo, e para proteger a ordem constitucional livre, fecha aspas. Ele está aqui fazendo a justificativa também de praticamente todos esses golpes de direita, que é proteger o país do fantasma do comunismo. Uou, né? Quando você vai ver mesmo que fantasma é esse, no fundo, na maioria dos casos, enfim, são práticas e projetos e etc e tal, que se assemelham muito à forma como o primeiro mundo, o mundo desenvolvido, funciona em relação ao Estado, né? Então, um investimento público maior, fazer o Estado funcionar para poder desenvolver a economia, e impostos, uma série de coisas ali, projetos para o dinheiro público, que o grande capital, que está ali, na verdade, infiltrado nesses mecanismos para poder tentar, nesses países, né? Para tentar, enfim, proteger os seus interesses, acaba impedindo o tempo todo, né? E os Estados Unidos, eles dizem isso abertamente nos documentos de segurança nacional, nos documentos em que eles, enfim, nomeiam lá e listam as características de terroristas e etc e tal. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito evidente, os livros do Noam Chomsky ajudam bem a aprender isso, né? E etc e tal. Então, para finalizar aqui, eles dizem aqui ainda na notícia do Mídia Ninja, a oposição disse que não reconhece a medida e que ela aponta uma tentativa de golpe por parte do presidente. Até aliados de Yoon, né, que é o presidente, como o líder de seu partido, criticaram a ação. Imagens em redes sociais mostravam grupos de pessoas na frente do parlamento, fechado por soldados e tropas tentando tomar o plenário do edifício. E aí tem uma outra notícia aqui, porque depois houve uma votação do Congresso, né, e por 190 votos a 0, deputados sul-coreanos votam contra, né, a lei marcial. Votaram para revogar a lei dele, tá? E aí eles dizem aqui, né, rapidinho no Mídia Ninja, parlamentares da Coreia do Sul votaram para bloquear o decreto de lei marcial anunciado pelo presidente Yoon Suk-yeol nesta terça-feira. A moção para anular a medida teve 190 votos a favor. Não está claro qual efeito a votação terá na declaração da lei marcial. Pela lei sul-coreana, o presidente é obrigado a cumprir a votação, tá? E aí logo depois os partidos apresentaram, né, um pedido de impeachment do presidente sul-coreano após a tentativa de golpe, tá? 6 partidos de oposição ao governo na Coreia do Sul apresentaram nesta quarta-feira, dia 4, um pedido de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol após a crise gerada pelo decreto de lei marcial que restringe direitos civis, informou a agência de notícias Associated Press, AP. Horas após o decreto, o presidente recuou e revogou a medida ainda nesta terça-feira. Segundo a agência, para que o impeachment seja bem sucedido, é necessário o apoio de 2/3 do parlamento, que tem maioria da oposição. Então é bem provável que ele seja aí, de repente, impeachmentado também, né? Além da aprovação de pelo menos 6 juízes do Tribunal Constitucional. O pedido apresentado nesta quarta-feira poderá ser colocado
em votação na sexta-feira, de acordo com o deputado do Partido Democrático, o principal da oposição, Kim Yong-min, informou a AP. Tá? Para finalizar, eles dizem aqui que, conforme a agência coreana Yonhap, o pedido de impeachment foi assinado por 191 legisladores da oposição, sem o apoio de qualquer parlamentar do partido governista. Ninguém apoiou o golpe, a tentativa de golpe lá do coreano, né? Por conta da crise, os principais assessores e secretários de Yoon ofereceram suas renúncias coletivamente e membros do gabinete, incluindo o ministro da Defesa, Kim Yong-hyun, também enfrentam pedidos para deixar seus cargos. As renúncias foram entregues em meio à crise gerada pelo decreto de lei marcial. A revogação do decreto ocorreu depois que os deputados da Assembleia Nacional votaram para banir a medida. Então, quer dizer, ele não teve apoio nem interno dos partidos dele, né? Então, essa lógica aí de justificativa com o comunismo e tudo mais, parece que foi realmente uma medida ali, enfim, né, translocada, ou enfim, é uma medida, digamos, imediatista e que realmente, de uma maneira ou de outra, reflete ali talvez muito mais de repente ali um medo de perder o poder, a gente está vivendo uma lógica, né, que tem uma galera conservadora que está aí alçando o poder à direita, e eles têm uma perspectiva muito pobre do processo, e porque, se bem que eles estão dizendo aqui que na Coreia do Sul a oposição é a maioria, né? Então, quer dizer, eles têm parece que a esquerda da Coreia do Sul tem maioria no Congresso, né? Isso torna o processo algo diferente aqui da América Latina quase inteira, né? Na qual, basicamente, em todos os países a direita controla o Congresso, controla o Senado, controla os parlamentos, e quem geralmente ganha no executivo é a esquerda. E aí fica uma relação ali que fica muito mais propícia a golpe, né, do que lá, né? Enfim, imagina se a gente tivesse aqui no Brasil, por exemplo, um congresso de maioria de esquerda. Aí realmente não ia ter golpe nunca, porque é assim que eles fazem os golpes. Eles articulam a maioria parlamentar e vão ali fazendo as suas, né, maracutaias internas. Se não der de um jeito, não der de outro, eles dão um golpe, né? Pessoal, mais um detalhezinho aqui, tá? Agora vamos para rapidamente um print aqui, porque tem um detalhe interessante. O Povo publicou uma notícia interessante comparando, tá, a situação da Coreia do Sul com o Brasil. Então, lei marcial na Coreia do Sul. Qual a semelhança com a tentativa de golpe no Brasil, que a gente está vendo agora aí a investigação, né? Os áudios vazando, Bolsonaro, Mauro Cid, general dizendo que é ratazana, etc e tal, quer dizer... Eles dizem aqui, o atual presidente, olha só, isso aqui é muito interessante, hein? Atual presidente da Coreia do Sul é ex-juiz e julgou e condenou um ex-presidente. Ele foi eleito com uma pauta conservadora e atualmente enfrenta acusações de tentar barrar investigações contra familiares. Parece que a questão dele lá tem muito a ver, é bem parecido com o juiz Moro, né, que tinha lá um esqueminha lá de, né, meio que parecido com a Lava Jato e tal, e aí o cara foi alçado ali, enfim, né, aquela coisa do herói, etc e tal, foi eleito presidente e no fundo não passava de um juiz Moro mesmo, né? Enfim, tá aí, ó. Um dia após o susto que o mundo teve ao assistir o presidente Yoon Suk-yeol decretar lei marcial no que parecia um golpe de Estado na Coreia do Sul, a comparação com as recentes revelações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe no Brasil após a derrota de Bolsonaro em 2022 parecem inevitáveis. Nesta quarta-feira, o programa O Povo News trouxe o assunto para a pauta e conversou com dois especialistas fazendo paralelo com a situação brasileira. Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC de Minas, um dos entrevistados, disse que não existe instrumento constitucional de lei marcial no Brasil, embora já se possa traçar semelhanças. Diz ele aqui o seguinte, abre aspas, o Brasil não tem paralelo com esse modelo de empregar constitucionalmente a gestão de muitos dos aspectos da administração pública para as Forças Armadas e sem controle do Poder Executivo e do povo por determinado período. Porém, tem paralelismo com o que a gente chama de estado de exceção, que é aquilo que o Bolsonaro estava armando aí, estado de sítio, estado de exceção, e até umas figuras muito engraçadas na estrada, né, comemorando o estado de sítio, é um negócio assim inacreditável. E, enfim, aí eles continuam aqui dizendo, né, segundo explica o acadêmico, os estados de exceção são momentos em que direitos fundamentais podem ser suspensos.
sendo que a Constituição brasileira prevê 2 tipos, tá? O estado de defesa para crises regionais e o estado de sítio para crises nacionais, existindo 2 justificativas, sendo crises internas ou externas, como no caso de guerra. Eu acho particularmente que isso tinha que ser assim, tinha que ser destruído isso. Você coloca, de repente, na mão da Polícia Federal a solução desses problemas aqui que são caracterizados como estado de defesa e até o estado de sítio naquilo que ele tem de conexão com crise interna, e deixa o Exército, Marinha, Aeronáutica apenas para crises externas. Porque senão você deixa ali espaço para golpe o tempo todo, e é isso que o Bolsonaro estava planejando, um golpe dentro das 4 linhas da Constituição, né? Que é a expressão patética que ele criou lá para ficar dizendo que não, eu estou jogando o jogo, né? Um golpista, defensor de ditadura, de torturador, dizendo que está jogando o jogo, né? Enfim. E aí, enfim, a gente continua aqui, tem muita coisa, não vou descrever tudo, mas eles dizem que sobre a Coreia do Sul, caso o decreto de lei marcial não tivesse sido derrubado, alguns direitos fundamentais seriam interrompidos, inclusive a liberdade de imprensa, tá? E tudo mais. E aí ele explica que no caso de decretação de estado de exceção no Brasil, a Constituição brasileira não lista no artigo 139 quais direitos poderiam ser suspensos. Eles precisam ser listados no decreto. Isso aqui também é um problema sério, porque abre ali para várias bizarrices do projetinho de ditador da ocasião, né? Então isso também é um problema. Isso aqui é um negócio que tem que ficar bem claro ali o que pode e o que não pode, para o sujeito não ficar achando que, né? Enfim, e aí já na Coreia do Sul, o último ponto aqui, né? Isso está previsto na lei, independente da justificativa da crise, se interna ou internacional, a possibilidade de muitos direitos serem suspensos, da transferência dos poderes do judiciário para a responsabilidade da justiça militar. Quer dizer, é mais ou menos o que o Bolsonaro estava pretendendo também, né? Fechar ali o STF, etc e tal, e matar o Alexandre de Moraes, quer dizer, e o negócio inacreditável, parece uma mistura de filme de mafioso com filme de comédia, né? O que aconteceu aqui no Brasil, um negócio muito bizarro. Bom, então existem essas diferenças aí do caso da Coreia do Sul para o caso brasileiro. E aí, pessoal, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, tá, como contribuição, além dessas reflexões básicas aqui sobre alguns elementos lá da questão da Coreia, comparando com o Brasil, etc e tal, deixa eu ver o tempo aqui. Então, vale dizer o seguinte, que a gente teve, na verdade, pelo menos 4, né, porque talvez tenha até mais aí que, em países menores e tal, e que a gente de repente não sabe, né, ou eu mesmo não tive condição de pesquisar tudo. Mas, enfim, a gente teve pelo menos 4, eu lembrei de 4 tentativas de golpe, e golpes mesmo, né, que aconteceram pelo mundo, tá? Esse ano de 2024, todos protagonizados pela direita. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O primeiro golpe aconteceu, cadê aqui? O primeiro golpe aconteceu no dia 5 de abril, e foi um golpe no Equador, tá? Então, foi uma invasão da Embaixada do México, em Quito. Não pode invadir a embaixada, tá? E a invasão à embaixada do México no Equador aconteceu então no dia 5 de abril, e foi um assalto, né, realizado por forças policiais e militares equatorianas em violação à Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Lembremos aqui que o Julian Assange ficou na embaixada do Equador em Londres e foi respeitado. Ele ficou, parece que, eu não lembro agora se foi 7, 8 anos dentro da embaixada do Equador. E, enfim, e a Inglaterra respeitou aquilo, etc e tal, o Equador não, né? O Equador está sendo governado pela direita, né? E tem mais, né? Aí diz aqui, né? O ataque ocorreu após uma série de tensões entre os dois países para sequestrar o ex-vice-presidente da República do Equador, Jorge Glass, que estava condenado por casos de corrupção e que permanecia na embaixada desde 17 de dezembro de 2023, onde havia recebido asilo político algumas horas antes. Não deu nem tempo do cara ficar lá, tá? Só para finalizar aqui, em dezembro de 2023, esse Jorge Glass, né, ele que era ex-vice-presidente do
do Rafael Correa e do Lenín Moreno, que é a esquerda do Equador, que governou o Equador durante uma década mais ou menos, e trouxe uma série de melhorias para o país, etc. e tal. O Rafael Correa teve que sair, fugiu do país para não ser preso pela direita violenta do Equador. Mataram recentemente, né, há alguns anos aí, o ano passado, não lembro, mataram um candidato, né, a presidente lá no período eleitoral, quer dizer, um negócio bizarro, né? E, enfim, então, quer dizer, a direita é essa aí, é isso aí. A direita latino-americana tem esse braço violento, golpista, tá? E o fato concreto é que ele aguardava asilo após alegar perseguição política. O ex-vice-presidente havia sido condenado em dezembro de 2017 a 8 anos de prisão por 2 penas, uma de 6 anos pelo crime de associação ilícita e a outra de 8 anos pelo crime de suborno. Essas coisas também a gente viu que aconteceu com Lula aqui no Brasil, então isso aí, né, é o caso de pesquisar. Eu não pesquisei o processo dele, mas é para desconfiar, né? Enfim, então esse foi o primeiro. Isso aí foi um golpe, realmente, que ele foi sequestrado da embaixada, que não pode, né, invadir uma embaixada dessa maneira, tá? E tal. Então, o segundo golpe, eu fiz vídeo aqui falando sobre isso, né? Foi um golpe na Bolívia, né? Então, a tentativa de golpe no dia 26 de junho, tá? Aconteceu uma tentativa de golpe na Bolívia, e aí foi uma tentativa fracassada, né, por parte de elementos das Forças Armadas Bolivianas em La Paz. Tanques foram posicionados na Praça Murillo, na qual localizam-se os poderes executivo e legislativo. Os soldados adentraram o Palácio do Governo. O presidente Luiz Arce afirmou que havia ocorrido mobilizações irregulares entre as Forças Armadas, tá? E aí o golpe, como eu falei, aconteceu no dia 26 de junho e fracassou, tá? A tentativa de golpe terminou depois que o presidente Arce confrontou pessoalmente o general Juan José Zúñiga no Palácio Presidencial. O general Zúñiga foi demitido e preso, né? Rápido assim, né? Para não ter conversa. O Bolsonaro está aí até hoje vomitando bosta e não está preso ainda. Já tinha que estar preso há muito tempo, né? O mesmo, o general, né, Zúñiga, ao se defender, alega que o presidente teria envolvimento com o golpe, mas o próprio nega. Os outros chefes da Força Aérea e da Marinha foram também demitidos, com o novo comandante do Exército, José Wilson Sanches, ordenando que as tropas voltassem aos seus quartéis. A tentativa de golpe recebeu ampla condenação internacional, tá? Então, quer dizer, mais uma tentativa de golpe aí, e aconteceu no dia 26 de junho, tá? Então, quer dizer, e também protagonizada por uma parcela do exército boliviano à direita. E vale lembrar que a Bolívia, assim como a maioria esmagadora dos países da América do Sul e América Latina, tem aquela parcela de ricos, a classe média alta, etc. e tal, e uma quantidade muito grande de pessoas que são ou pobres ou classe média baixa, etc. e tal. E no caso da Bolívia especificamente, muitas delas conectadas com os indígenas, tem até discussão de separatismo lá dentro e tudo mais. Mas o fato é que essas tentativas, a Bolívia é um dos países que mais tem tentativa de golpe, né, da direita, porque inclusive eles não ganham mais eleição lá, né, não tem mais assim, depois que a esquerda alçou o poder, com Morales inclusive, né, e tal, eles não ganham mais eleição, né, porque a esquerda tem vocação para governar o Estado na América Latina e a direita não tem. A direita tem interesse privado, interesse financeiro, etc. e tal, e aí o que resta para a direita é tentar dar golpe, né, o tempo todo, tá? Bom, e aí o terceiro, pessoal, é a Venezuela, né? O terceiro é a Venezuela. E aí teve a eleição da Venezuela e teve também uma tentativa de golpe com atas eleitorais falsas, o cara se proclamando presidente, tendo perdido a eleição, teve, enfim, né? Teve acompanhamento externo no país, etc. e tal. Depois teve até, inclusive, uma revisão lá da eleição e o Maduro ganhou mesmo e tudo mais, mas teve uma tentativa de golpe. Então está aqui sem provas, e essa tentativa de golpe ficou ali, né, digamos, borbulhando no país a partir do dia 29 de julho, tá, desse ano, né? Então, notícia do Brasil de Fato: sem provas, a oposição fala em fraude eleitoral e se recusa a reconhecer derrota na Venezuela. Maria Corina faz apelo a militares, tá? A CNE anunciou a reeleição de Maduro com 5,15 milhões de votos, 51,2%, frente a González Urrutia, com 4,45 milhões, 44,2%, tá? E aí, após o anúncio, a líder da oposição, Maria Corina Machado, se negou a reconhecer a derrota de seu candidato
Edmundo González Urrutia, tá? E diz ela, né, dizia ela naquele momento, né? Ganhamos e todos sabem disso, disse Machado em uma coletiva de imprensa. Queremos dizer a toda a Venezuela que a Venezuela tem um novo presidente eleito e ele é Edmundo González Urrutia. A direita, ela funciona assim. Lembremos também que o Bolsonaro, depois que acabou a eleição, o que ele fez? Ele foi embora para os Estados Unidos. Ele sequer passou a faixa, né? Que é uma postura ali, digamos, é um ato civilizatório e etc e tal. Saiu fora para não dar a faixa para o Lula. Quer dizer, né? É um negócio assim inacreditável. E aí ela vomitando que o candidato dela teve 70% dos votos, Nicolás Maduro 30%, essa é a verdade, blá blá blá. Sem provas, finaliza aqui a notícia, né? Opositores afirmam que algumas atas eleitorais não foram transmitidas ao CNE. Depois se verificou que, inclusive, eles tinham atas falsas ali, enfim, vomitando isso como se tivesse alguma valia, né? Depois o tal do Urrutia saiu do país e aí disse que voltaria para tomar posse. Um negócio assim inacreditável. E aí ele diz que... e depois ele foi procurado, né, pelas autoridades venezuelanas sob acusação de incitação à desobediência e conspiração ligados aos protestos ocorridos após as eleições presidenciais e a publicação de atas eleitorais falsas após acusar fraude no pleito de 28 de julho. Desde setembro, ele está na Espanha para asilo político. Então é isso, tentou o golpe, não deu certo, foi para a Espanha, né? Para poder tentar, enfim, para ficar protegidinho lá. E por último aqui ainda em relação à Venezuela, só para lembrar, tá? Porque eles adoram falar do Maduro e etc e tal, do Chaves e tudo mais, mas eles já tentaram, segundo aqui até uma matéria do Opera Mundi, tá? Deixo o link para vocês aí, 7 golpes de Estado desde a chegada do chavismo ao poder. Então, em 25 anos, a direita venezuelana promoveu 7 ataques buscando derrubar os governos de Chávez e Maduro através de violência política, tá? E aí eles citam aqui, eu vou só falar aqui rapidamente quais são, né, porque não vai dar tempo aqui de refletir tudo. Em 2002, né, tentaram um golpe contra o Chávez, tá? Em 2013, o Capriles tentou um golpe contra o Maduro, tá? Todos os outros são contra o Maduro, tá? Em 2014, Leopoldo Lopes e Maria Corina Machado tentaram um golpe também. Teve um deles aqui que inclusive tentaram matar o Maduro, tentaram jogar um drone com uma bomba nele lá e deu sorte que não caiu lá onde ele estava, né? Depois, em 2017, os Guarimbas e a Constituinte, também teve um esqueminha de golpe aqui, também liderado pelo Capriles e pela Maria Corina, tá? Que é mais aqui, 2018, um drone para matar Maduro, foi esse que eu acabei de citar, né? Em 2019, o Juan Guaidó também tentou dar um golpe lá, se autoproclamou presidente, um negócio inacreditável, assim, né? Um negócio que chega à beira do patético. E em 2020, uma invasão de mercenários em meio à crise da Covid-19, também tentaram dar um golpe lá no esquema da Covid, tá? E são esses golpes aí que tentaram, enfim, né? E tem vários outros aqui, né? São 7 golpes que tentaram dar, que a direita da Venezuela tentou dar lá no país, tá? E aí, pessoal, para finalizar a nossa lista aqui, tá? O último golpe que eu vou citar aqui é um golpe que aconteceu na França, tá? Então vamos lá, só para a gente, deixa eu ver aqui. Então, né, só para a gente finalizar aqui o vídeo, tá? Tem um golpe na França. E aí é o seguinte, esse golpe aconteceu em setembro também, mais ou menos ali próximo, né? Então o golpe aconteceu no dia 5 de setembro de 2024 agora, tá? Então, carta capital aqui, manifestantes protestam na França contra novo primeiro-ministro indicado por Macron. O presidente confirmou nesta quinta-feira a escolha de um político de direita para o cargo. Milhares de manifestantes de esquerda saíram às ruas de toda a França nesse sábado, dia 7 de setembro, né? Para protestar contra a nomeação de Michel Barnier, de centro-direita, como primeiro-ministro e denunciar um golpe de força do presidente Emmanuel Macron. Os protestos ocorreram em Paris, e Nantes, Nice, Marseille, Estrasburgo, etc. e tal, tá? Na quinta-feira, Macron nomeou, isso lá em setembro, né, o Barnier, um ex-chanceler de 73 anos, que atuou como negociador do Brexit, em uma tentativa de avançar após as eleições antecipadas de julho, nas quais sua aliança centrista perdeu a maioria relativa no parlamento, tá? E por que isso foi um golpe, né? Rapidamente aqui, porque a esquerda ganhou a eleição lá do parlamento
e por obrigação ele tinha que, ou ali por uma questão até de mérito, etc e tal, ele tinha que eleger um primeiro-ministro do partido de esquerda. Não fez isso, deu um golpe ali para poder colocar alguém de direita e se manter no poder, mesmo tendo perdido no parlamento. Só para finalizar, ontem, né, esse primeiro-ministro já foi derrubado, tá? E aí a França mergulhou numa nova crise. A esquerda e a extrema-direita, que possuem maioria absoluta no parlamento, votaram e aprovaram a moção de censura contra o Michel Barnier, nomeado pelo Macron, tá? E aí com isso ele deve deixar imediatamente o cargo e sua gestão termina com um recorde, a mais curta da história da França, tá? Então quer dizer, né, tem 4 tentativas de golpe aí, deixa eu ver o tempo aqui, 4 tentativas de golpe, mais essa da Coreia do Sul 5, né, quer dizer, então é a direita tentando dar golpe no mundo inteiro para poder se sustentar no poder, porque está evidentemente perdendo espaço, está perdendo aí a retórica, está perdendo a narrativa, e está perdendo os governos, né? E vamos continuar acompanhando aí para ver o que vai acontecer na Coreia do Sul e nos outros países. Beleza, pessoal? Então a gente se fala no vídeo de amanhã aí. Um grande abraço aí, tamo junto. Fui.